Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, que alegria, que satisfação estarmos juntos aqui para compartilharmos a palavra de Deus. E hoje eu estou aqui no Porto, na Ribeira do Porto, como vocês estão vendo aqui atrás de mim. Nós viemos a Portugal para resolvermos algumas questões de documentação e aproveitamos então para passear aqui na cidade. Nós trabalhamos aqui em Portugal durante 8 anos. Eu fui pastor, minha esposa e eu, nós somos pastores da Igreja Batista Central em Braga, que fica a 60 quilômetros daqui, e foi um tempo precioso nas nossas vidas. Como a maioria de vocês sabem, nós estamos hoje na Alemanha, pastoreando uma igreja lá, já estamos lá há 2 anos. Mas hoje eu quero falar com você sobre corrupção. Eu quero falar sobre corrupção porque, de novo, nós estamos com um escândalo de corrupção no nosso país, no Brasil, né? E algumas pessoas dizem que nós herdamos a corrupção dos portugueses, né? Se nós herdamos a corrupção dos portugueses, nós podemos ter certeza que os brasileiros desenvolveram isso e ampliaram isso muito mais, porque os escândalos de corrupção no Brasil, eles não param, eles continuam sempre o tempo todo, né? E muitas vezes nós nos queixamos, né? Nos queixamos dos políticos que são corruptos, mas nos esquecemos que esses políticos que estão lá, eles mesmos foram eleitos pelo povo, por nós, né? Nós os colocamos lá. E às vezes estamos reclamando disso, mas na hora de votar fazemos as escolhas erradas, né? Nós precisamos ter esse critério também na hora que vamos votar. Inclusive, hoje aqui em Portugal, no momento que nós estamos gravando esse vídeo, está acontecendo as eleições aqui em Portugal. E as eleições aqui em Portugal, elas aconteceram porque o primeiro-ministro ele foi destituído do seu posto. O presidente da República, ele decretou que o parlamento estava desfeito. Por que ele fez isso? Porque o primeiro-ministro é suspeito, investigado num escândalo de corrupção aqui em Portugal. E uma questão envolvendo a empresa, dos filhos dele, e que teriam sido beneficiados em negócios com o Estado. E ele acabou então perdendo voto de confiança no parlamento, e o parlamento então foi destituído pelo presidente para que um novo parlamento fosse eleito e então escolhido um novo primeiro-ministro. E é incrível, não sei se você já deve ter ouvido as notícias aí do resultado das eleições. Eu agora, nesse momento, não tenho o resultado das eleições, mas uma coisa eu sei. Só para você ter uma ideia, né? O primeiro-ministro perdeu o seu posto, né, por causa de suspeitas de corrupção. E você sabe quem está sendo o favorito nas eleições? Este mesmo primeiro-ministro que foi suspeito por corrupção. Então nós temos que ter esse critério, essa avaliação, esse cuidado, né? E como que a gente pode fazer isso? O Brasil é um país que tem hoje mais de 30% da população evangélica. E algumas pessoas acreditam que em 2030, se eu não me engano, a população brasileira será de mais de 50% de evangélicos, né? Então, nós evangélicos temos essa responsabilidade de trabalhar e batalhar contra a corrupção. Cabe a nós fazermos isso. Por quê? Porque em todos os lugares do mundo onde o país se voltou para Deus, buscou o Senhor, buscou a sua palavra, onde houve despertamento espiritual, onde houve um crescimento da população evangélica, os índices de corrupção diminuem. Aí você pode dizer, mas no Brasil nós temos muitos evangélicos e a corrupção continua, inclusive, no meio dos evangélicos, né? Então eu quero compartilhar com você aqui alguns textos e também quero compartilhar com você algumas dicas de o que nós, como cristãos evangélicos, o que nós podemos fazer para mudarmos essa situação no Brasil, para que o Brasil deixe de ser um país conhecido pela corrupção. O que nós precisamos fazer, né? Antes de nós entrarmos nisso, então, eu quero convidar você, se você está chegando aqui hoje pela primeira vez, né? Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, deixe o seu like também, isso é muito importante para nós, né? E também, se você quiser colocar alguma pergunta, algum comentário sobre isso, fique à vontade, eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre essa questão da corrupção no nosso país, no Brasil.
Pois bem, vamos lá. Eu quero então falar sobre três textos bíblicos aqui que eu quero mencionar, né? E com isso então eu quero deixar algumas dicas do que nós evangélicos podemos e devemos fazer para evitar ou para mudar esse quadro, né, a respeito da corrupção. O primeiro texto bíblico que eu quero deixar é o texto de Romanos, capítulo 3, versículos 10 a 12, que diz assim, ó: como está escrito, veja só o que o texto diz, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Romanos capítulo 3, versículos 10 a 12. O que esse texto está nos dizendo? Está nos dizendo que a corrupção faz parte da natureza humana. A natureza humana, ela é contaminada pela corrupção. Corrupção, claro, se você for olhar o contexto dessa passagem, que está falando de corrupção no sentido de a corrupção diante do pecado, a natureza humana pecaminosa e assim por diante. Mas nós sabemos que é justamente essa corrupção espiritual é que gera a corrupção social. Então, nós precisamos ter consciência disso, que todos os seres humanos, todos, né, sofrem desse mal, né? Há em cada um de nós essa natureza inclinada para fazer coisas erradas. Inclusive, como eu falei aqui no começo, países que experimentam um despertamento espiritual e que os índices de corrupção baixam, não necessariamente que eles terminam. Por quê? Porque o ser humano é ser humano em qualquer lugar, né? O outro texto que eu quero trazer para nós é o texto de 2 Pedro 2,19, que ele diz assim: prometem-lhes a liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Aqui nesse texto de 2 Pedro, o apóstolo Pedro está falando daquelas pessoas que conheceram o Evangelho e se afastaram dos caminhos do Senhor. Então essas pessoas, elas acabam então enfrentando a corrupção. E o terceiro texto é Gálatas capítulo 6, versículo 8, que diz assim: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então o apóstolo Paulo está dizendo que aquele que semeia para a carne colhe corrupção. Então é importante, meu irmão e minha irmã, nós entendermos o que esses textos estão nos dizendo aqui. Nós estamos falando aqui de três tipos de seres humanos, tá? Nós estamos falando aqui do homem natural, do homem carnal e do homem espiritual. O texto de 2 Pedro fala que as pessoas que se afastam dos caminhos do Senhor, elas acabam se inclinando para a corrupção. Porque já fazia parte da corrupção. Como eu disse, a corrupção estava na natureza humana. O indivíduo se volta para Jesus e começa a experimentar uma transformação de vida. Quando ele se afasta de Jesus, ele volta para a corrupção. Então nós temos aqui três tipos: o homem natural, que não conhece Jesus, o homem que conhece Jesus, que é o crente carnal, e temos o crente espiritual. Por isso que Paulo diz aqui então em Gálatas 6,8 que aquele que semeia para a carne colhe corrupção, e aquele que semeia para o Espírito colherá a vida eterna. Então nós precisamos também lembrar que, como crentes em Cristo Jesus, nós precisamos estar vivendo uma vida cheia do Espírito Santo. Se nós não queremos nos envolver em corrupção, se nós queremos mudar o mundo à nossa volta, se você quer mudar o seu mundo à sua volta, onde você vive, convive, se nós queremos mudar o Brasil, nós precisamos viver uma vida cheia do Espírito Santo. É por isso que eu disse aqui que eu falei sobre o crescimento evangélico no Brasil, né? Inclusive, certa vez eu estava visitando a cidade de Anápolis, em Goiás, e alguém disse para mim lá que nós sabemos que a cidade de Anápolis, em Goiás, é uma das cidades mais evangélicas do Brasil, né? O índice de evangélicos lá é impressionante. E alguém disse para nós o seguinte, falando a respeito de Anápolis, né? Não sei se tem alguém aqui que mora em Anápolis, né? Mas alguém comentou isso comigo e eu fiquei surpreso. Ele disse que em Anápolis o que tem muito crente e muito delinquente, né? Então as duas coisas andando juntas ali, né? Mas por que isso, né? Por que mesmo sendo evangélico, muitas vezes nós vemos evangélicos envolvidos, né, em corrupção, em negociatas, em negócios ilegais? Por quê? Porque não estão cheios do Espírito Santo. Se nós estivermos cheios do Espírito Santo, nós vamos viver uma vida certa, correta, na presença do Senhor. Então é importante nós nos convertermos a Cristo, andarmos no meio do povo de Deus, congregarmos na igreja do Senhor Jesus, e também é importante nós vivermos uma vida cheia do Espírito Santo. Agora, vamos falar de aspectos práticos aqui. O que eu preciso fazer, então,
para mudar esse mundo à minha volta, para transformar esse ambiente de corrupção? Porque, como eu disse aqui, os políticos que estão lá foram eleitos por nós, né? E são verdadeiramente são os representantes legítimos do povo, né? Então nós temos que estar pensar nisso e avaliar isso, né? Essas pessoas que estão lá, elas um dia foram pessoas como nós, cidadãos comuns, né? Que conseguiram uma vaga de poder, alguma coisa assim, e agora estão usando os recursos públicos, né? Estão roubando das pessoas, estão distorcendo, mentindo, enganando, né? Então, por quê? Por que fizeram isso? Porque a ética deles não é uma ética correta. Então o que nós precisamos fazer? O que você precisa fazer e o que eu preciso fazer? Em primeiro lugar, nós precisamos reavaliar os nossos valores, os nossos padrões éticos. É muito importante nós fazermos isso. Nós fazemos uma avaliação. E eu não estou falando aqui de roubar, mentir, eu estou falando de pequenas coisas, pequenos gestos. Quer ver? Se você tem um papel, né, que você precisa colocar no lixo, não larga no chão. Coloca na lata do lixo. São coisas básicas, né? Se você vai pagar algo e recebe o troco de volta, hoje em dia a gente paga mais tudo com cartão, Pix, essas coisas, né? Mas se você vai pagar com dinheiro e você recebe o troco de volta e você percebeu que você recebeu um troco a mais, não fique quieto, devolva o dinheiro. Isso não é ético, esse dinheiro não é seu, esse dinheiro não é nosso, né? Nós precisamos devolver esse dinheiro. Então, a ética, ela começa por aí, né? Acabar com a corrupção começa conosco mesmo. Então, nós precisamos ter esse tipo de atitude, sermos éticos em relação a isso. Eu me lembro quando eu era criança, na nossa família se usava muito o ditado, quando a gente achava alguma coisa na rua também, se usava muito o ditado, aquilo que é achado não é roubado. Meu irmão e minha irmã, isso está completamente errado, né? O que é achado não é meu, o que é achado é de alguém que perdeu, né? Então nós temos que procurar e devolver para alguém. Nós não podemos ter esse tipo de comportamento. Por quê? Porque são valores, padrões éticos que estão impregnados na nossa cultura e que nós precisamos desfazer disso. Nós precisamos falar disso, precisamos ter uma postura diferente em relação a isso, né? Você já ouviu falar, né, que o Brasil é o país da lei da vantagem, né? O brasileiro sempre quer levar vantagem em tudo, mesmo que tenha que enganar as pessoas. Então, nós precisamos parar de querer levar vantagem em tudo. Nós precisamos pensar no bem coletivo, precisamos pensar nas pessoas que estão à nossa volta. Isso que nós precisamos fazer. Então, essas mudanças, essas pequenas mudanças, nós precisamos fazer para experimentarmos essa transformação no nosso mundo, na nossa volta. Olha o avião passando aqui em cima, nós estamos pertinho do aeroporto aqui de Porto, né? Não sei se você consegue ouvir aí. Então, voltando aqui a falar sobre isso, nós precisamos experimentar essa mudança, né? Em nós mesmos, mudar os nossos padrões, os nossos valores, pensar no coletivo, pensar no bem-estar de todos. E se eu vou fazer algo que vai prejudicar as pessoas que vão chegar depois de mim, seja numa mesa de restaurante, né? Seja na escola, seja onde for, na casa onde eu estou saindo, estou deixando, estou me mudando dessa casa, né? Eu tenho que pensar na pessoa que vai vir morar nessa casa. Então, pensar no bem coletivo, pensar no bem do próximo, não pensar em somente levar vantagem em tudo. Então, nós precisamos ter essa postura. Então, além de avaliar os nossos valores éticos, nós precisamos também fazer o quê? Nós precisamos também ensinar esses valores. Você precisa ensinar as pessoas a serem corretas, certas, honestas. Ensine isso para os seus filhos, ensine isso para os seus familiares, ensine isso para o seu cônjuge, ensine isso para os seus pais, fale disso para as pessoas. Então é muito importante nós fazermos isso. Além de avaliarmos os nossos padrões e valores éticos, nós precisamos então também ensinar isso para as pessoas. E o terceiro, que é muito importante também, e última dica que eu quero deixar aqui, para que nós como evangélicos, que segundo as pesquisas vamos ser mais de 50% da população em 2030, né? O que nós precisamos fazer? Então, a terceira dica que eu quero deixar aqui para você: confronte, fale. Tá? Eu não estou dizendo para você arrumar briga nem confusão,
Estou dizendo para você confrontar aquelas pessoas que agem de forma errada, que estão sendo desonestas. Diga isso para as pessoas, fale para elas, diga, olha, isso não está certo, isso não está correto. Diga isso para as pessoas, confronte as pessoas. Martin Luther King, certa vez, ele disse ele disse, eu não me preocupo com, se eu não me engano é a fala dos maus, né? A palavra dos maus. Ele disse, eu não me preocupo com os maus, eu me preocupo com o silêncio dos inocentes. Então, quando nós nos calamos, nós vemos que alguém está fazendo uma coisa errada no trabalho, na escola, enganando, mentindo, né? Querendo levar vantagem. Quando nós nos calamos, nós estamos coadunando com isso. Nós estamos sendo cúmplices nisso. Então nós precisamos tomar uma postura, nós precisamos ter uma voz profética, precisamos dizer para os nossos familiares, colegas de trabalho, colegas de escola, vizinhos, seja onde for que você viva, você precisa falar isso para as pessoas, você precisa dizer, isso não está certo, isso não está correto, nós precisamos seguir os valores e os princípios da palavra de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, se o Brasil hoje sofre com corrupção, né? Como foi agora esse escândalo do roubo dos aposentados, se o Brasil sofre com isso, é porque nós temos políticos lá que não estão fazendo nada, né, para solucionar esse problema. Ou estão no poder, estão usando o poder para roubar, né? Então nós precisamos nos posicionar e o Brasil precisa mudar. O Brasil precisa mudar, o Brasil precisa ser um país ético, correto, sincero, verdadeiro, né? Deixar de ser conhecido como o país da malandragem, o país da roubalheira, o país da corrupção, o país onde a criminalidade cresce cada vez mais. E onde nós vamos começar essa mudança? Em nós. Nós que somos crentes, nós que conhecemos o Senhor Jesus. Essa mudança tem que começar em nós. E aí nós vamos contagiando positivamente as pessoas à nossa volta para que essa transformação então aconteça. Faça parte disso, junte-se, né, a esse povo de Deus que zela por esses princípios, esses valores e vamos trabalhar para que as gerações futuras possam colocar de lado a corrupção no nosso país. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Se você chegou até aqui porque você gostou desse vídeo, né? Então deixe o seu like, não se esqueça também, compartilhe esse vídeo com seus familiares e com seus amigos. Então eu vou me despedindo daqui da cidade do Porto. Creio que no próximo vídeo eu já vou estar de volta, então, na Alemanha. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Fique bem, fique em paz, fique com Jesus.